Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no último dia. Eu sei que você está vendo a qualquer dia, mas estamos aqui no último dia do Monking por Aí, o podcast do Hacktown 2024 aqui em Santa Rita do Sapucaí. Oferecimento, essa é a parte, da Movie Locadora. Você pode alugar seu equipamento de audiovisual um dia, 2 dias, uma semana, um ano, da forma que você quiser. Pode comprar nos canais sociais deles e o Instagram é o @Movie Locadora. Move sem o E, M-O-V, locadora, tá bom? Obrigado, vamos lá. Eu sou um carioca que moro fora do Rio de Janeiro há 20 anos. A paixão pelo Rio nunca deixou de existir, minha família está lá, vou muito, vou ver o Fluminense lá, para quem me conhece já sabe que eu sou tricolor fanático. E a Monking está indo, agora em setembro, a gente foi convidado para montar um estúdio no Maravalli, que é um lugar no Porto, dedicado à inovação, como é o Cubo no Itaú, que a gente está, como é o ACAT lá em Santa Catarina. E a gente ficou muito orgulhoso desse papo, desse assunto, desse convite. Só que, como eu falo, assim, eu estou há 20 anos fora do Rio, a gente está no ecossistema de inovação há 8 anos, São Paulo, Florianópolis, conectado com o Brasil todo, mas agora a gente vai sentar no Rio. E eu trouxe 2 convidados aqui para me ajudar. O Carioca voltando, não fisicamente, mas eu estarei no Rio bastante. E eu queria que vocês se apresentassem para a galera conhecer vocês e a gente começar o nosso papo. Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você falou. Resgatamos uma alma para o Rio de volta. É muito prazer estar aqui e eu acho que vocês estão fazendo em outros ecossistemas só vai potencializar o que a gente já está vivendo no Rio. A gente está entrando com 2 boas pessoas, modéstia à parte. Acho que a gente está... Aliás, eu virei amigo do Luiz pelo tema Ecossistema Rio de Janeiro. A gente se conheceu assim, a gente provocava debate sobre isso e hoje somos grandes amigos, então daqui a pouco a gente vai ser cada vez mais grandes amigos também. Bom, meu nome é Hector Guzmão, já empreendo desde 2007, 2008, foi a primeira startup que eu criei. Perdendo a conta já. Tô perdendo a conta. Hoje. Tô ficando old school. Mas minha primeira startup foi na PUC, eu fazendo administração. Fui morar um tempo fora e quando eu voltei, eu criei um negócio que a gente trouxe de Portugal, chamado Fábrica de Startups, que era uma aceleradora corporativa. E em 2018 a gente tomou uma decisão de fincar o pé no Porto Maravilha, que a gente vai falar um pouco hoje, é onde hospeda o Maravalli, que é um hub de inovação e educação. Ali a gente construiu um espaço de 3.200 metros quadrados. O Rio estava muito querendo ir para São Paulo, porque tinha o Cubo, porque tinha outras iniciativas, o Rio não tinha nada. E por mais que a gente não tivesse uma tese de negócio de espaço, o espaço era uma peça importante ali para a corporação, mas o nosso business sempre foi conectar startups com corporações. Então, em 2022, a gente amadureceu esse business e fez um rebranding, então a gente saiu de fábrica de startups para Boulder. Então, hoje o que a gente faz é levar a inovação para grandes corporações, especialmente na sua faixa mais estratégica possível. Então, a gente constrói estratégia de inovação, a gente traz problemas muito complexos e junta a cadeia de valor para desenvolver inovação. Então, hoje, a Boulder está muito posicionada nesse lugar. Eu tenho um segundo negócio, que é uma empresa irmã, que a gente trouxe da França, que é a 42 Rio. A 42 é a 6ª mais inovadora universidade do mundo. A gente é uma universidade de engenharia de software. A gente tem 21 mil alunos, 54 campos em 31 países. E é um projeto non-profit que a gente vai poder falar aqui de impacto social na veia, mas um nível de excelência de educação e engenharia de software muito alto. E eu acho que um terceiro projeto que eu sou sócio no Rio de Janeiro é o Maravalli, esse nome que o Eduardo Paes costuma brincar que é cafona, mas que está pegando, que a gente criou o conceito quando a gente chegou no Porto Maravilha. O Eduardo Paes, quando a prefeitura pegou isso debaixo do braço, investiu uma grana e hoje a gente tem metade do espaço sendo o Impatec, e a outra metade do espaço, um hub de inovação, mas a gente vai ter tempo para falar aí, estou animado. Boa, obrigado. Luiz. Legal. Sou Luiz Gustavo Neves, sou empreendedor do Rio de Janeiro. Eu nunca saí do Rio, 43 anos lá, e a gente costuma dizer que a gente é a resistência. Já entregou a idade? O cabelo branco já estava entregando antes, não tem problema. Eu tenho menos que vocês, são mais velhos. Ó. Pois é, mas assim, esses últimos anos de empreendedorismo foram puxados. Os meus brancos vieram acelerou, nesse período. Eu ganhei alguns aqui, a barba, então. E sou Flamengo. Vamos ter um bom Fla-Flu aqui, então, de papo. Hector é o fiel da balança. Sou Flamengo. Tá não tem jeito, tá desequilibrado. É sempre a quantidade contra a qualidade. Há controvérsias. Mas, enfim, eu sou cofundador e co-CEO da Stop Club.
Stop Club é uma plataforma que oferece ferramentas colaborativas que melhoram a vida dos trabalhadores de aplicativo como motoristas e entregadores. Então, usando o nosso app, ele trabalha mais seguro, ele tem um resultado financeiro melhor no final do mês. Em média, um usuário nosso tem um incremento de 25% no lucro no final do mês. É bastante diferença que a gente faz na vida das pessoas. A gente tem mais de 350 mil usuários ativos, estamos presentes em 990 cidades do Brasil e já temos usuários em mais de 50 países. Que legal. É engraçado quando a gente vê um usuário novo, assim, Renato, na Austrália. É um brasileiro lá que sabe da gente e usa nossas ferramentas lá também. Mas a gente está agora fazendo um movimento realmente intencional de internacionalização e levar nossas ferramentas mundo afora, porque o que a gente recebe de mensagem de gente de tudo quanto é lugar do mundo pedindo para ter acesso a essas ferramentas é muito legal. Boa. Obrigado por aceitarem o convite. Vamos botar a bola para rolar agora. Eu estou no mercado de inovação. Eu sempre trabalhei com inovação. Toda empresa grande que eu trabalhei, Unibanco, Terra, Nokia, BNP Paribas, eu era o cara do marketing que ficava inventando coisa. Tem um lado positivo, que você traz novidade, novos produtos que vão sustentar a empresa ao longo do tempo, mas tem a pecha do cara chato, né? Que é o cara, porra, tá tudo funcionando, não sei o quê. E eu comecei a trabalhar de fato com isso há 5 anos, quando eu saí da Léo Burnet, uma agência de propaganda grande, que a maioria das pessoas conhece, e comecei a trabalhar com transformação digital específica, como consultoria, depois comecei a trabalhar como CMO as a Service de 2 startups. Foi lá que eu conheci a Monk, eu era cliente da Monk, e há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu estou trabalhando com o Felipe, com o Edu e com a galera nesse projeto. E são alguns atores no cenário do trabalho que são bem relevantes. Vocês têm os hubs, e aí eu coloco o Cubo do Itaú, a CAT ou o Maravale nessa caixinha. Você tem as corporações, que são quem fomentam o mercado, fazem girar, trazem grana. Tem os fundos e tem as startups. E tem o governo também, que eu me relaciono muito pouco com o governo nas praças que a gente já está, mas como o governo apoia o Maravale, talvez seja um ator que a gente tenha que trazer para cá de certa forma. E as universidades? Né? As universidades. A gente tem parceria com o INSPER, obrigado, tinha esquecido, para fazer esse tipo de coisa. Eu queria falar um pouco desses atores com vocês, né? Porque assim, eu não sei onde eles estão no Rio. Então eu queria abrir o papo falando corporações, hubs, eu sei que tem vários hubs que eu já conversei no Rio, governo, educação. Por onde eu tenho que começar? Essa é a grande dica. Boa. Acho que o primeiro aqui, para quem vai estar assistindo a gente, é olhar esse podcast como uma visão do Rio de Janeiro somando ao todo, né? Não o Rio de Janeiro pelo Rio de Janeiro, né? Acho que o Rio de Janeiro é uma extensão do que está acontecendo em São Paulo, em Minas, em Recife. E eu acho que a gente tinha um trabalho de casa para fazer enquanto ecossistema, a gente evoluiu muito. Mas, por exemplo, quando veio o Web Summit, a gente começou a pensar em ser um ecossistema global, né? Então, acho que aqui as contribuições foram muito nessa linha. Mas, assim, falando de Rio de Janeiro especificamente, você tem os hubs de inovação que, de alguma forma, cresceram ao longo desses anos. Então, algumas referências, né? Você tem o Arca Hub, que fica em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, a 2 quadras da praia. Mas, além disso, você tem muitas empresas dos setores óbvios do Rio de Janeiro. Então, você está dentro de um prédio que foi da Oi, então telecomunicação é forte, você tem energia bastante, você tem alguns players de sustentabilidade. Alguns, talvez 2 quilômetros para frente no Leblon, você tem o I12, que por mais que o I12 não seja um hub de inovação per se, ele construiu com uma tese de trazer mentes brilhantes que não necessariamente estavam no Rio de Janeiro, mas que foram visitar o Rio de Janeiro e provocar debates, encontros, eventos. Então, é um lugar muito interessante. Só te completando com um destaque, com constância. Com constância. Com constância, porque de vez em quando acontecia um evento muito legal no Rio, mas era esporádico. Sim. Né? E o I12 veio com essa proposta de fazer constância, que é super importante É para importantíssimo. o ecossistema como um todo. E para gerar cultura, né? Total. O costume, total. a rotina. Total. Então, assim, quando você vai para Barra, você tem o IBMEC fazendo isso com o hub deles. Você tem os WeWorks da vida normalmente. E aí, quando você vai mais para a região do centro, você encontra o Maravale. O Maravale é um espaço de 10 mil metros quadrados, que foi 2 meses, terminou a obra. Terminou, mas ainda estamos ali colocando uma janelinha aqui, uma janelinha ali. Pregando os quadros. Pregando os quadros. Sendo que metade dele é o IMPA. O IMPA, para quem não conhece, é a meca da matemática da América Latina. É
é uma das maiores, talvez, orgulhos do Brasil em questão de matemática, em questão de engenharia. Eles criaram o primeiro curso de graduação deles, então eles estão ali. E você tem outros 5.000 metros quadrados que estão entrando em empresas, startups. A gente já está com, eu vi ontem o número, a gente está com 85 já residentes assinados para entrar no próximo mês, que é quando a gente realmente vai abrir as portas. Então, o Hub, eu acho que a gente está servido nesse sentido. Agora, para além disso, Rio de Janeiro é energia e sustentabilidade na sua maior concentração quando você fala de investimento. Então, você tem muito investimento via verbas de fomento a P&D das grandes corporações que estão lá. Mas você também tem indústria de saúde, né? Lembra, GSK está por lá, de alguma forma a L'Oréal está relacionada também, a sede está lá. Agora, no cena da inovação, acho que a gente vai discutir sobre isso, cripto está muito forte no Rio. A gente tem uma novidade recente da Bolsa de Valores está sendo aberta no Rio de Janeiro para competir com o Bovespa. Então, as fintechs, a gente sempre teve boas fintechs e provavelmente elas vão ser mais fomentadas. Então, acho que esses são os setores mais bem desenvolvidos. Mas eu acho que, além disso, a gente está falando de universidade, o Rio de Janeiro tem uma das maiores concentrações de universidades federais do Brasil, então que fomenta muito a pesquisa. Tem muito centro de pesquisa, da Embrapa, da Petrobras, entre outros, e a proporção de mestrandos para doutorandos, mestrandos por habitantes também é um dos top 3 do Brasil. E eu acho, só para fechar, isso está na vida do dia a dia do Luiz, mas o Rio de Janeiro tem o maior volume de family officers do Brasil, assim como a gente vê São Paulo tendo o maior volume de venture capital do Brasil, e os family officers cada vez mais começaram a se aproximar das startups. Então, esse é um pouco de um macro tema. Em questão de eventos, a gente tem o Web Summit, Rio Innovation Week, que vai acontecer agora, muito grande também. Tem o Rio 2C, mas aí é mais voltado para a indústria criativa. Então, eu acho que é um pouco da fotografia do que é o Rio de Janeiro que você tem que se conectar ali. O que você acha, Luiz? Cara, eu acho que é interessante isso, essa transformação que a gente viu, voltando a falar da idade aqui, né? Os meus pais trabalhavam no centro da cidade, a vida toda, eram advogados. E eu lembro de muito assim, na cidade, e aquele cenário borbulhante, assim, cidade lotada. E eu depois, eu estudei Direito, né, trabalhei muitos anos também lá no centro, e ainda era muito populado, uma área cheia de gente e tal. E eu vi isso decaindo, a gente fala, cara, o que vai acontecer com o centro? Para quem não sabe, o centro da cidade do Rio de Janeiro é uma área estritamente comercial. Não podia você ter residências lá, né? E talvez isso tenha sido um dos problemas lá atrás e está sendo resolvido. Mas o Rio ficou durante muito tempo... o Rio é turismo. Aí depois ficou assim, não, o Rio é turismo e óleo e gás. Não, o Rio é turismo, óleo e gás e energia. E agora, assim, então, peraí, a gente pode fazer aqui, talvez, o lugar mais importante do cenário de inovação do Brasil. Porque o ecossistema lá é muito interessante. Como o Hector pontuou muito bem, não preciso adicionar nada do que você colocou, mas tem uma outra coisa, olhando do ponto de vista do empreendedor, que é a palavra meio batida, meio piegas, mas é o lifestyle. Assim, é incrível você ir para o trabalho de bicicleta e, na volta, olhar e falar assim, dá para dar um mergulho na praia. Antigamente, quando a gente começou, o Stop Club nasceu em 2017. E não era tão fácil contratar gente aqui lá no Rio, né? A gente está aqui em Santa Rita do Sapucaí. A cabeça tá no Rio sempre. Não era muito fácil a gente contratar gente, especialmente de tecnologia, no Rio. A gente, depois até com a pandemia, etc., a facilidade do trabalho remoto, isso talvez tenha se intensificado. Mas a gente está vendo agora um movimento interessante. A gente está encontrando cada vez mais gente boa no Rio, querendo ficar no Rio. Então isso é muito bom para as startups poderem contratar ali, tudo bem. Quem gosta do esquema 100% remoto vai continuar podendo contratar onde quiser, mas a gente, por exemplo, a gente tem um sistema híbrido de tem que ir para o escritório 3 vezes por semana. Então, para a gente, isso ter ali, poxa, o cara de tecnologia aqui do lado, eu vejo muito valor, eu sou old school nesse negócio. Então, assim, eu gosto de estar ali, o cara, pô, e o que você está fazendo aí? Pô, vamos trocar uma ideia, e aquele problema? Eu gosto também. Então, essa facilidade e essa atratividade do Rio de Janeiro, acho que conta bastante também. Eu nunca vou esquecer quando você lançou a Fábrica de Startups, aquele evento que você fez, que eu fui, que você trouxe um professor, de onde que ele era? Colômbia? Foi de Colômbia. Foi de Colômbia, né? João. Que o cara falava assim... Ele fez uma apresentação sobre por que o Rio de Janeiro tinha a possibilidade de ser um dos top 7 hubs de inovação do mundo. E aí, quando o cara falou, ele foi fazendo a apresentação dele, mostrando tudo. Pô, tem área imobiliária ociosa, tem isso, tem aquilo outro. Aí uma hora ele falou assim, isso não é só minha opinião, isso é minha tese de mestrado. Eu falei, caraca, esse cara talvez goste do Rio mais do que eu. Eu conheço, né, também.
Então, isso, complementando isso, essa vontade das startups, fala assim, cara, não necessariamente eu preciso estar em São Paulo, ou estar em BH, etc., Floripa, dá para ficar no Rio, e, pô, tá ficando cada vez mais interessante ficar lá, advogando já a favor da minha cidade. Tem uma questão aqui, você falou de P&D, e na outra ponta, dentro da mesma bolha, tem o Open Innovation. A gente vê no mercado de comunicação, startups e inovação em si, está muito mais na vitrine a questão de Open Innovation, na minha opinião. Eu queria ver vocês, obviamente. E Open Innovation depende muito das corporações, das empresas, e nas empresas o volume de investimento comparado com o tamanho do negócio de cada empresa é muito pequeno. Então você tem um grupo de prestadores de serviço, a Monk se inclui nessas, consultorias de inovação e afins. A gente fica brigando por um bolo muito pequeno e tentando fomentar um mercado que é importante para o Brasil, para as cidades e para o nosso negócio. E a gente provoca muito os executivos para fazer isso. Por outro lado, eu vejo muito pouca iniciativa do mercado para dar visibilidade para pesquisa e desenvolvimento. Você concorda com isso? E o que a gente tem que fazer, ou não, para movimentar Open Innovation no Rio? Você, como startup, também é importante ter a sua visão, porque depende muito dos dois e eu não sei o quanto pesquisa e desenvolvimento te ajuda ou não. Muito legal essa pergunta, porque ontem eu estava no painel exatamente discutindo sobre isso. Eu acho que, em resumo, assim, a gente como ecossistema agora precisa se desafiar para amadurecer e ir para um outro patamar de ecossistema. Eu acho que a gente passou pelo processo que precisava passar, quando a gente fala de a gente precisa criar eventos de fomento, trabalhar a cultura, fazer deal maker de startup com corporação. Acho que isso já passou. Tanto, aí eu falo pelo meu business, a gente resolveu abrir mão de tudo isso que a gente lá em casa chama de commodity, porque isso já deveria estar no dia a dia, já não deveria estar mais discutindo sobre isso, mas agora a gente está num outro momento de mundo, inclusive, que a gente precisa se inserir. Se você pega lá os top 10 problemas globais de 2 anos, dos próximos 2 anos, dos próximos 10 anos do World Economic Forum, não tem nenhum deles que não estejam falando de soluções deep tech. Assim, ele está falando de cybersecurity, ele está falando sobre o impacto da AI na sociedade, ele está falando sobre a mudança climática, ele está falando sobre transição energética. Então, esse é o desafio que o ecossistema maduro deveria estar olhando. É o que você está olhando para o Vale do Silício numa parte mais soft, mais de deep tech, e você está olhando para Boston numa parte muito mais hard, porque está falando de transição energética, por exemplo. Então, só dando um pouco desse contexto, eu acho que o Rio ele se posiciona bem nesse lugar, apesar de ter um gap gigantesco de quanto que eu aplico em pesquisa e quanto que aquilo se transforma em inovação, em negócio na prática. E sempre foi esse lugar que a gente quis estar, porque a gente acredita muito que o P&D ele tem todos os recursos disponíveis hoje no Brasil. Assim, só um parêntese, né? Eu terminei no ano passado uma pós no MIT exatamente sobre ecossistemas globais de inovação, e aí era uma pós diferente porque a gente precisou definir o Rio de Janeiro como um ecossistema de energia e sustentabilidade. E ao longo desses 2 anos, tanto que teve um evento agora, 2 meses, que é o Energy Summit, o corpo docente do MIT veio para cá, porque ele percebeu o quão que o Rio tinha de grana. Só para vocês terem ideia, o Rio ele cedia as maiores empresas de óleo e gás do Brasil, e essas empresas têm uma verba mandatória perto de 3,5 bilhões de reais por ano, e mandatória, ela precisa gastar aquilo em P&D. É o que a gente fala, dinheiro há. Dinheiro há. Dinheiro há. Aí vamos pegar a infraestrutura. Você tem N laboratórios que você pode utilizar para esses empreendedores criarem as suas startups. Aí quando a gente fala de demanda, você tem N corporações desesperadas precisando dessas soluções. E quando você fala de capital intelectual, a gente já soube fazer isso. Se você pega de novo óleo e gás, a gente soube pegar um pré-sal. Então acho que a gente precisa cada vez mais aproximar esse ecossistema nosso, que é for business, que sabe o que é demanda de mercado, como que você cria negócio de valor, para problemas reais, que são problemas muito mais complexos, mas que eles só vão existir se você tiver a conexão com o P&D. Né? Então, acho que é o momento que a gente está e o Rio pode se despontar nesse lugar, mas a gente mesmo, como ecossistema, precisa querer
ir para esse lugar que é um bicho mais cabeludo. Mas é bom, é legal. O meu sentimento é que, alguns anos atrás, essa porteira abriu. As empresas começaram a falar assim, poxa, dá pra gente fazer isso. Aí abriu a porteira, todo mundo começou a querer fazer. Então, aquela história, dinheiro há para se fazer. Vontade também teve. E aí, o que você estava falando no seu painel ontem, que eu achei muito interessante, é essa questão assim da gente sair da infância disso e amadurecer. Talvez até, mais do que só amadurecer, é profissionalizar isso mesmo. É um olhar de que você, grande corporação, você está querendo investir em inovação, você não faz isso que é bonito. Você faz isso que vai ser bom para você. E vai ser bom para o ecossistema como um todo. Se for bom para o ecossistema como um todo, vai ser bom para você de novo. Né? Eu acho que esse é o movimento que a gente tem que ir agora, que ainda não está muito claro, né? A gente ainda está nesse processo. A gente vê, às vezes, essas grandes corporações querendo fazer esse movimento de investir em inovação quase como se fosse uma benesse. Não é a ótica que tem que ser, na minha opinião, não é a ótica que tem que ser adotada. E como é que a gente leva isso e cria realmente uma cultura que faz o ecossistema como um todo florescer? Te dar 2 exemplos. Pode fazer merchan aqui, ou se eu falar o nome de uma empresa, tá tranquilo? Depois ela pinga um depois ela pouquinho, tá tudo pinga. bem. Mas tem 2 cases interessantes. O primeiro, com a 42, a gente construiu com a Volkswagen, na Alemanha, em Wolfsburg. A Volkswagen criou um dos maiores laboratórios de carros autônomos junto com a gente em Wolfsburg. E ela criou com a 42 uma especialização de engenharia de software aplicada para carro autônomo. Então, significa que o aluno que fizer a especialização em carro autônomo, do lado ele tem um laboratório para ele colocar aquilo em prática. Maravilhoso. Então, eu acho que é isso. É como você começa a conectar uma educação em tecnologia com o desafio de uma deep tech que só acontece com verba de P&D, nesse caso da Volkswagen. Por outro lado, agora, como Boulder, a gente criou há 2 meses e está voando esse projeto, que a gente trouxe players da cadeia de valor de combustível sustentável para aviação. Isso aí, combustível, a gente tem, nos próximos 2 anos, que encontrar uma solução para o Brasil, como a gente fez no ProAlcool, que a gente criou o álcool, o etanol para carro. A gente precisa encontrar isso para aviação. Que a gente vai ter que ter pelo menos de 1 a 10% desse combustível dentro de um avião. Isso é mandatório. E o mundo está fazendo isso já numa velocidade tremenda. A gente foi e juntou Suzano, Embraer, Galp e Vibra Energia, e elas juntas estão trabalhando para desenvolver soluções focadas em encontrar a forma de produzir combustível sustentável para aviação. Então, de novo, são empresas que estão se juntando para desenvolver algo que é focado em P&D, e, obviamente, o ecossistema tem que estar junto disso. Tem startups que vão ajudar, a universidade vai ajudar, tech providers vão ajudar. Então, acho que é um pouco de exemplo de como que a gente tem que se desafiar aqui. E as coisas se apoiam, né? Se você não tem o capital humano sendo gerado pelas universidades, né, de qualidade, as startups não conseguem funcionar muito bem. E as startups, elas são aquela ponta de lança de inovação realmente, porque ela só faz uma coisa muito pequena. Ela é focada em um problema muito específico. Né? As grandes corporações, elas resolvem muitas coisas, elas fazem muitas coisas. E aquela analogia que todo mundo conhece, né, do transatlântico versus o barquinho, eu falo que a startup não é um barquinho, é um jet ski. É muito rápido. Lá no Stop Club, uma semana parece que é um semestre, às vezes. Eu brinco com o Pedro, meu sócio, ele fala assim, cara, aquele cara não respondeu e-mail ainda. Eu falei assim, pô, é verdade, né, cara, o que aconteceu? Pô, deixa eu ver. Ah, tá, Pedro, mandei o e-mail ontem. Exato. Então, assim, tudo é muito urgente, tudo é muito vivo na startup. E as grandes corporações, entendendo o valor disso, falam assim, cara, esses caras fazem inovação muito melhor do que a gente. Então, em vez de a gente querer só trazer as coisas para dentro, vamos deixar eles fazerem o que eles sabem fazer, vamos fomentar fazer isso acontecer, que as coisas funcionam. E capital humano a gente está gerando, dinheiro existe, o ecossistema está florescendo, voltando ao que a gente está falando, profissionalizar esse negócio. Eu acho que a startup é vida real, né? A gente tem que estar umbigo no balcão todo dia, em casa, no trabalho, nos relacionamentos. E se você errar, você pode consertar para no futuro não ter problema. E, de fato, é uma coisa bem desafiadora, né? Eu acho que as empresas têm a lentidão do navio porque são muito conformadas com o que existe. O empreendedorismo, muitas vezes, na maioria das vezes, não está enraizado nas pessoas e nas empresas. Você estava falando sobre educação. Ninguém forma um empreendedor. O empreendedor nasce empreendedor. Você pode colocar semente, melhorar aquele não empreendedor para ter um viés de empreendedorismo, mas eu acho que o cara que é de fato empreendedor, ele nasceu desse jeito e vai para cima. De novo sobre P&D e inovação aberta. A minha opinião, e eu falo abertamente, é que Open Innovation está
no nível de maturidade total ainda. Acho que está se descobrindo. Então, executivos, empresas ainda estão engatinhando para poder entender, primeiro, como ser relevante para o negócio. E aí tem um desafio que é, eu vou ser relevante para o negócio que já existe, e aí eu me mantenho vivo, ou eu vou trazer alguma coisa de longo prazo como o P&D, e eu vou ter que ter força ao ser questionado ao longo do tempo para poder continuar fazendo acontecer. E eu acho que o mercado está exatamente nesse momento. Começou muito com criatividade e empreendedorismo, as áreas todas foram questionadas e cadê o dinheiro que eu estou investindo em você de volta? E não é sobre isso. E eu acho que falta aos executivos e a nós chegar para os high level e falar, cara, não é sobre isso. Se você acha que é isso, para de fazer que você está jogando dinheiro no lixo. Então, assim, já convido vocês, eu estou fazendo um movimento desse by Monkey para todo o Brasil, para meter o dedo na ferida e ir para dentro desse assunto. Mas, de novo, conheço pouco de P&D, eu acho que é um mercado incrível, mas, de novo, é um mercado de longo prazo. Existe o privilégio de esperar sedimentar para poder fazer direito. Que oportunidades, que dicas você dariam até para as corporações ou para as startups para chegar nesse mundo? Acho que acho que tem que olhar para os diferentes atores que a gente estava comentando aqui, né? Óbvio que nunca vai ser tão pragmático e segmentado assim, né? Mas assim, se a gente pudesse pensar, eu acho que quando a gente olha para o ator governo, existe um trabalho, e até o MIT trazia muito esse método, de definir o que é o DNA e o que eu quero fomentar que aquele país e que aquele ecossistema acompanhe no desenvolvimento de inovação e tecnologia. Então, se o Brasil se vê, de novo, como o player para a transição energética do mundo, tá bom, então a gente vai criar essa visão e você vai criar estímulos para que essa visão seja cumprida. O Vale do Silício não foi diferente quando nasceu lá, em décadas de 50, 60, com a indústria ibérica dos Estados Unidos, ou depois com a corrida para os semicondutores. Tinha uma orientação, né? Uma orientação. Então, acho que essa orientação ela é super importante quando a gente fala do ator governo. A gente nunca tem isso de forma perfeita, mas talvez, quando a gente olha a corporação, pode fazer um advocacy para esse negócio acontecer, mas pelo lado dela, eu entendo que ela precisa construir uma estratégia de inovação robusta, de curto prazo, sim, você precisa ter quick win, e eu acho que o ecossistema aprendeu a fazer isso, mas ela precisa tirar a cabeça de dentro da água e olhar para o que é o longo prazo. E como que eu crio veículos para viabilizar isso? Tem muitas que eu conheço que estão fazendo isso bem, que apartaram essa célula. Aliás, tem um documentário maravilhoso no Disney Plus, que é o Imagineering. Não acredito que você puxou essa. Que é Porra, excepcional. esse documentário é de você ficar louco com aquilo. E que fala de P&D. Eu não assisti ainda, vou deixar vocês falando sozinhos aqui. Cara, veja, bota já pra baixar no stream, vai vendo na volta daqui. Exatamente. Cara, é incrível, incrível. E assim, é a essência de uma corporação que olhava a longo prazo, que era a Disney, criando uma célula de P&D separada, e o documentário mostra, mexeu nessa célula, resultado da Disney, boom. Fomentou essa célula, resultado da Disney, explodia. E até hoje existe. Começou lá atrás com o Walt Disney. Lá com o Walt A cabeça Disney, do cara isso. já era essa. O cara juntou gente de competências totalmente diferentes. Falou assim, não, você que é engenheiro, você é cenógrafo, você é designer. Pô, um monte de gente diferente. Não, vocês são Imagineering. Vocês são imagineiros. Entendeu? Agora vocês fazem isso. E funciona. Funciona pra caramba pros caras. Mas isso estava conectado com uma visão de longo prazo, com a estratégia da companhia, sabe? Perenidade. Exato. Assim, puxando da sardinha das startups, o que eu acho que acontece para se inserir nesse negócio é o seguinte, você tem que dar a cara. Você tem que conhecer gente, você tem que conversar com pessoas, você não tem que ter medo de expor o que você está fazendo, expor suas ideias. Tem muito empreendedor que fala assim, cara, não vou contar para ninguém o que eu estou fazendo aqui, porque podem roubar a minha ideia. E aí a cultura lá, do pessoal do Vale, fala assim, se alguém roubar a sua ideia e fizer melhor que você, porque não era para você fazer isso, né? Então você tem que acelerar, conversar com muita gente, dar a cara, ir nos eventos, por exemplo, vem no Hacktown, vai no Web Summit, vai no Rio Innovation Week. Quem não é visto não é lembrado. Então se você não faz esse contato, quando as corporações estiverem precisando de inovação no teu segmento, não vão saber quem você existe.
Então você tem que ir fazer. É um trabalho muito difícil, especialmente para quem, sei lá, às vezes está muito focado na sua solução, construiu o seu produto e não teve, de repente, até a oportunidade de criar ao longo da vida um bom círculo de networking. Então, às vezes é mais difícil mesmo, mas é um trabalho muito necessário. Dar a cara, ir nos eventos, mostrar, se fazer ser conhecido, bater na porta das pessoas mesmo, ser cara dura, sabe? Eu, historicamente, falo isso, as pessoas às vezes não acreditam, historicamente eu fui sempre muito tímido. Isso foi difícil para mim romper. Mas hoje em dia, fui aprendendo ao longo do caminho, assim, cara, quero falar com aquele cara ali naquele evento, ó, tudo bem, como é que tá, cara? Queria um minuto da sua atenção aqui, falar sobre isso. As pessoas se recebem, as pessoas querem conversar, querem saber. E precisam das soluções, né? Precisam. E como é que a gente faz isso no Rio? Voltando aqui para a cidade que a gente está. Porque chegando lá em setembro, para onde eu vou? Onde eu vou falar com uma empresa que desenvolve P&D? Que espaço eu vou ter? Onde é a concentração de startups, se é que existe? Qual o caminho que a gente tem que eu tenho que fazer para chegar e que a gente tem que fazer para, de fato, tangibilizar o que a nossa intenção aqui? A sua sorte é que o Rio é uma bolha, né? Esse Rio nosso, feliz ou infelizmente, é uma bolha. E ela é uma... De 18 pessoas. De 18 pessoas e poucos metros quadrados. Que eu estou falando disso é a zona sul do Rio de Janeiro. Então você sempre vai encontrar as boas startups, aquelas que estão voando mais, por assim dizer, na região ali da zona sul, e agora cada vez mais no Mara Valley, mas com características muito distintas, se complementam. Zona Sul, você tem a região da PUC, que tem uma parte tecnológica super interessante, que é a região da Gávea, e você vem em Leblon e 12, você tem um capital financeiro muito grande, você vai ver mais cripto, você vai ver mais fintechs. Quando você for para Ipanema, você vai pegar o Arca Hub com energia, com startups de energia, e quando você vai para o Mara Valley, são startups mais early stage, mas mais startups de energia, sustentabilidade, indústria de comunicação, por exemplo, de telecomunicação. Então, acho que é um lugar que você vai encontrar os outros. Agora, você como Monkey, você já tem uma casa, que é o Mara Valley, e eu te sugiro usar essa casa para você ser o anfitrião dela. Então, a gente conversava um pouco isso nos bastidores. Cara, faz isso aqui que você está fazendo. E o mercado do Rio precisa disso. Né, como que você cria um podcast, ou como você cria... A gente fez muito isso lá na Boulder, jantares para trazer executivo com empreendedor, com investidor. O Rio ele ainda tem ilhas de inovação muito grandes. Quando você vem com esse espírito, com esse canal tão rico, por exemplo, para conectar essa galera, o Rio está aberto a isso. A galera vai, a galera gosta disso. A galera sente então, falta. acho que é um pouco de como você chega e como que você se conecta. Agora, para todo o resto do Brasil que for para o Rio tem um lifestyle próprio. Então, é muito difícil você tentar impor alguma cultura que é muito distinta do Rio. Então, o Rio é informal. Então, assim, se você imaginar que você vai fazer um negócio super formal no Rio, não vai rolar. Pouca gente vai engajar. O Rio, ele é de relação, ele é de relacionamento. Né? Então, assim, por mais que você tenha cases do caramba, que você esteja fora... Cara, você vai ter que criar relacionamento, você vai chamar lá pro Jobi para tomar um chopp, sabe? Você vai pra praia, sei lá, é um pouco da cultura e a cultura tem que ser um pouco respeitada também. A gente tem hoje alguns polos, né, de onde os empreendedores se juntam, como o I12, por exemplo, mas isso acontece de forma tão natural e orgânica no Rio de Janeiro, que às vezes eu chamo um outro empreendedor para almoçar no Baixo Gávea, e eu encontro 3 outros almoços acontecendo ali, de outras pessoas, outros grupos, pessoas que eu conheço. É muito vivo, isso não é estruturado, assim, não tem um lugar assim, caramba, eu vou no dia tal, todo dia tal tem um evento ali. Eu fiz durante um tempo, você lembra disso, lá na Casa Camolese, ali no Jardim Botânico, eu fiz uns encontros junto com um amigo nosso, o Maurício Feldman. Falei, cara, vamos começar a fazer encontros regulares. Funcionou, foi legal, mas o que acontece espontaneamente é o tempo inteiro. Então, eu endosso aqui o que o Hector falou. Vocês, como Monkey, têm todo o potencial para também fazer isso acontecer na casa de vocês e tornar isso uma rotina, algo que vai atrair os empreendedores até vocês, mais do que vocês só irem até os empreendedores e as corporações. E usem do potencial do Rio de atrair os outros ecossistemas. O Rio tem um programa de nômades digitais, se eu não me engano, é o maior número de nômades digitais hoje no Brasil. Já vi isso. E isso é uma fortaleza do Rio. Hoje você senta num café em Ipanema, no Leblon, cara, a quantidade de gringo que a gente vê é uma coisa impressionante. Trabalhando no seu computadorzinho, provavelmente em tecnologia, indústria criativa e tal.
Então, acho que aproveitar isso também do Rio é um potencial gigante. Tendência é um negócio legal de falar, né? E ela funciona de duas formas, na minha cabeça. A mais difícil é você ter uma ideia que você envolve muita gente muito rápido, que é o que dá popularidade e que faz o resto da pirâmide ou do país quererem aquilo de uma forma muito rápida, porque aquele é a história, todo mundo quer. A segunda, é o que eu estou entendendo que está acontecendo no Rio, é você tem o topo da pirâmide fazendo uma coisa muito legal, se estruturando para isso de uma forma muito interessante, intensa, e tendo o desafio de permear isso para o mainstream, para a galera. Essa talvez seja mais difícil, porque ela não é inclusiva. As pessoas têm medo, têm receio de chegar até ali, porque, porra, é no Leblon, eu nunca fui no Leblon. E eu acho que a gente tem um papel importante de democratizar o tema inovação. Então, mobilizar os 18 caras que estão em Ipanema, Leblon e agora no centro do Rio, como é que a gente pode envolver a Zona Norte? Como é que a gente pode popularizar o tema para ficar na boca de todo mundo e não ficar só... Porque cria a restrição que eu estou falando no mercado de Open Innovation, você cria a bolha no Rio que ninguém entra ali. Eu acho que o idoso é um exemplo disso, de ser a confraria fechada ali. Cara, maravilhoso. Eu não conhecia o conceito, mas eu acho que se aplica perfeitamente para o Rio. Assim, se você olha, cara, o Rio é sede e teve as empresas como Vtex, se fundaram lá, a Stone fundou lá, né? O pessoal da Brex agora no Vale do Silício, cariocas, fundaram lá na época o Pagarme. Então, assim, você tem uma concentração de boníssimas startups que hoje já são corporate praticamente, e bons empreendedores que nasceram dali, mas de fato, assim, é uma bolha que precisa permear. Acho que já foi feito um trabalho de bastante tempo que a gente está um pouco nesse lugar. Por exemplo, quando eu saí da minha startup para começar a criar a fábrica, meu primeiro projeto era levar para a Universidade da Periferia do Rio de Janeiro esse tema em cima de métodos, por que você deveria empreender, o que era startup, etc. E hoje eu vejo, por exemplo, tem uma universidade da zona norte do Rio, que é a Uniswan, ela tem um puta de um programa de incubação, ela tem vários eventos para startups, para empreendedores, e é uma universidade que, se eu não me engano, tem 20 mil alunos. Negócio gigante. A gente tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Por isso que eu fico perguntando, aonde mais... Isso. O Alexandre Caruso, que, porra, um irmão meu que trabalhou com a gente 8 anos, foi para lá, fez um trabalho espetacular como head de inovação, então é um exemplo. E a prefeitura criou o Programadores Cariocas, que também é um programa para universidade, para escolas públicas. Isso é muito legal. Para ajudar pessoas a virarem programadores e potencialmente criarem suas startups. Então, assim, acho que a gente precisa fazer mais esse trabalho. O Maravale é um epicentro. No 42. 42, principalmente. Lá a gente tem 5 mil inscritos, de tudo quanto é tipo de gente e de lugares. Mas assim, o Maravale é esse lugar, acho que nasceu para isso, o tamanho dele só vai ser preenchido se a gente chegar em todas as regiões do Brasil e não ficar na bolha. Eu acho que a bolha tem lá o seu valor, sempre vai ter, super importante, mas viabiliza essa provocação muita coisa. É ótima, assim, como que a gente leva isso para outros lugares. Acho o ponto engraçado que você falou, de fato tem essa separação, né? Isso existe. E às vezes é mais difícil para quem é ali da Zona Norte, como é que isso acontece. Mas acho que o momento é muito bom. Eu sou otimista por natureza, tá? Anos atrás, quando eu comecei a minha startup, eu fui falar para uma roda de pessoas, fui me apresentar. Sou carioca, tenho, na época, sei lá, 30 e tantos anos, sou empreendedor. 2 irmãos meus, amigos da vida toda, começaram a rir. Que empreendedor, cara? Você é empresário. Eu falei, não, são coisas diferentes, cara. Hoje em dia, isso já não existe mais. As pessoas, mesmo na periferia, sabem o que é empreender, sabem o que é uma startup, sabem até sobre ciclo de venture capital, de onde tem dinheiro. Talvez, e talvez não, com certeza, é mais difícil quando você não está inserido ali na bolha. Não tem a menor dúvida que é mais difícil. Mas sabe que existe um caminho. Uma coisa é você não saber nem que a rua existe. Outra coisa, você sabe que a rua está ali, você pode até não estar bem equipado para andar nela ainda. E esse movimento depende da gente como empreendedor, depende, né, do ecossistema como um todo, o trabalho que o Hector faz, o governo, etc. Vocês vão ter um papel nisso também, de dar voz a esse pessoal que está acontecendo em lugares onde a gente às vezes não está vendo. Né? Mas isso está acontecendo já. Isso a gente já vê esse movimento acontecer. Do meu lado como empreendedor, e o convite que eu faço a quem é empreendedor também, receba quem está empreendendo. Dê ajuda, porque às vezes a pessoa está tão focada naquilo ali que ela precisa de um apoio externo. E eu sempre falo isso para todo mundo que me conhece.
Você, como empreendedor, você tem a obrigação de conversar com outros empreendedores e ajudar no que você puder. Dedique tempo a isso, né? E dedique Porque às vezes tempo, fala assim, verdade. putz, eu tô ocupado, tem uma reunião, vou desmarcar, quem Não, sabe é um tempo dia. na agenda, é tempo na agenda. Se outras pessoas me procuram direto, LinkedIn. Cara, posso tomar um café com você? Claro, vamos marcar. Às vezes a agenda é meio caótica, mas a gente arruma um jeito. A gente arruma um jeito de fazer. Empreendedor, o que eu sempre falo é, empreendedor tem que se ajudar. O famoso give back. Cara, eu deixei o tempo correr, porque o tema é importante para todos nós. E eu acho que a gente teve muito insight aqui para começar a produzir conteúdo lá. Então, infelizmente, eu vou ter que encerrar. Boa. Foi foda ótimo, pra foi caralho. ótimo. Desculpa, foi incrível. O Rio a gente fala assim. Palavrão, exatamente. Palavrão no Rio é Já vai vírgula. aprender É isso. vírgula. Exato. Então, obrigado por terem recebido aceitado o nosso convite. Vamos fazer muito conteúdo no Rio. A partir de setembro eu vou estar lá, o Edu vai estar lá, a gente vai ter algumas pessoas fixas para, de fato, estar, se relacionar e fazer acontecer. Galera, obrigado. Palavras finais? Obrigado. Pô, obrigado Tchau. pelo convite, foi um prazer tremendo estar aqui batendo esse papo, resgatando mais um carioca de volta e fazendo acontecer. Obrigado e a gente se vê lá. E obrigado por somar ao Rio. Acho que o Rio precisa de pessoas boas. Eu acho que a mensagem final é: o Rio faz parte de um país que tem um potencial de liderar a agenda de inovação e tecnologia no mundo todo. Então veja o Rio como isso, vem conhecer o que é o ecossistema, o que a Monkey está fazendo lá, os eventos estão acontecendo, e vamos diminuir essa ponte aérea de Rio-São Paulo, ou de Recife, qualquer lugar, porque ela é muito menor do que está na nossa cabeça. Né? Obrigado, galera. Valeu. Valeu. Mais um Monkey por aí, direto de Santa Rita do Sapucaí, Hacktown 2024, patrocínio da Move, Instagram, @Move Locadora. Valeu, galera. Valeu, Até valeu. a próxima. Tchau.